A Libertadores no SBT está chegando ao final, estamos nos últimos meses. E nesse vídeo eu falo de futuro. Eu mostro 5 desafios que o SBT terá no futebol, agora sem a principal competição de clubes da América do Sul. Muito bem, pessoal, o SBT está chegando à reta final da sua última Libertadores sob contrato, né? Já viveu tudo o que podia viver até agora, finais brasileiras, Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do país, em um mata-mata. O máximo que vai rolar daqui pra frente é talvez repetir a final entre Flamengo e Palmeiras, que foi a sua maior audiência com o futebol em 2021 e nos últimos tempos, né? Pois é, agora é a hora de olhar pra frente, porque no ano que vem a Libertadores da América volta pra Globo, depois aí de 3 anos de ausência, né? A Libertadores na Globo deixou de ser transmitida em 2020, o SBT aproveitou aquele vácuo que foi aberto e conseguiu manter a competição na TV aberta brasileira, né? O risco que existia em 2020 era a gente ficar sem Libertadores na TV aberta, e o SBT conseguiu preencher esse espaço. Muita gente não se lembra mais disso. Bom, vamos falar então sobre o primeiro desafio, que é justamente não desanimar com a derrota na licitação. A gente cobriu todo esse processo nos meses de abril e maio aqui no canal. Vocês lembram quanto o SBT estava confiante porque tinha uma boa relação com a Conmebol, transmitiu Copa América, mostrou os patrocinadores da Libertadores, coisa que a Globo escondia até 2020, mostrou final da Libertadores com brasileiros, mas já tinha se comprometido a mostrar mesmo que não tivesse nenhum time do Brasil, que fosse um River Plate e Atlético Nacional, que fosse, o SBT transmitiria. Só que a Globo estava tão interessada em retomar a Libertadores que assumiu para o ano que vem e até 2026 justamente esses mesmos compromissos. A Globo não vai mais esconder marcas, ela vai mostrar todos os patrocinadores da Conmebol, ela se comprometeu a mostrar em TV aberta as finais da Libertadores, sejam elas quais forem, e o SBT acabou perdendo porque tem menor alcance, evidentemente, e menor audiência. Isso ninguém contesta. Mas agora o desafio do SBT é não deixar isso desanimar, porque a emissora ainda é quem tem o melhor projeto de futebol na TV aberta fora do Grupo Globo. Olha a Record, que só tem campeonatos estaduais e nem o Carioca ainda está garantido para 2023. A gente não tem informação sobre renovação ainda. A Band só compra eventos quando ela consegue fazer a divisão meio a meio das cotas de publicidade. Tirando o Mundial de Clubes que ela ganhou porque a Globo bobeou muito, e aí ela pagou cerca de $1 milhão, o resto das aquisições esportivas da Band, como a Fórmula 1, o UFC, a partir de 2023 também estará na tela da emissora, é mediante a divisão das cotas. Então, muito dificilmente a Band é competitiva, ela não consegue entrar para disputar a Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana, nada. Então o SBT ainda é quem tem o melhor projeto fora da Globo, com Champions League, com Europa League, mostrando as fases finais, é claro, final da Conference League, Supercopa da UEFA, Copa Sul-Americana, que está chegando, já já eu falo um pouquinho mais sobre ela também, e tem ainda eventos do pacote da Copa América para serem transmitidos, como por exemplo o pré-olímpico masculino que vai rolar em 2024. Então nesse momento o desafio do SBT é não deixar a peteca cair, porque há também coisas importantes a serem transmitidas nos próximos tempos. Não vai mais rolar audiência muito grande, como foi esse Flamengo e Corinthians agora, com 22 pontos de média em São Paulo? Provavelmente não. Mas nunca se sabe quais serão os times brasileiros até 2026 que vão jogar a Copa Sul-Americana. E a Copa Sul-Americana é uma parte importante, é o segundo desafio que a gente fala aqui nesse vídeo. Claro que antes eu preciso dar um recado aqui do OneFootball, nosso parceiro, que também está acompanhando a Libertadores e a Copa Sul-Americana nessa reta final. Então, para não perder absolutamente nada do campeonato, com os gols, com os alertas de escalações, com as notícias, conteúdos exclusivos, é só baixar agora mesmo o OneFootball com o link que está na descrição e no comentário fixado desse vídeo, não perde tempo não. A Copa Sul-Americana tem que ser vista pelo SBT como a nova Copa do Brasil, e eu explico por quê. Nos anos 90, a Copa do Brasil era completamente menosprezada pela TV aberta. Mal a Band fazia jogos, né? Não fazia. Em 92, por exemplo, ela caiu nas mãos da Rede OM, aquele canal que eu já contei a história aqui, que era o Galvão Bueno, seu chefe de esportes, que transmitiu a Libertadores, que era outro campeonato menosprezado pela TV também. Pois é, o SBT elevou muito o patamar da Copa do Brasil a partir de 1995. De uma competição que ninguém queria, ele conseguiu fazer a sua maior audiência da história até então, só depois superada pela Casa dos Artistas, e transmitindo 3 edições com total exclusividade na TV aberta, acabou atraindo os olhares da Globo, que em 98 retomou os direitos da competição, primeiro dividindo com o SBT e dali pra frente mandando na competição, e até hoje não largou mais. Por quê? Porque o SBT fez um brilhante trabalho de valorização financeira da Copa do Brasil, de valorização com a audiência, de mostrar para o torcedor que ela era uma competição importante. E vale a gente lembrar uma coisa,
Desde a criação da Copa do Brasil em 89, ela já dava vaga na Libertadores. E nem isso era suficiente para atrair a atenção de muitos torcedores e das emissoras de televisão. Agora, a Copa Sul-Americana é que pode ter esse papel. Ela foi relegada nos últimos tempos à TV por assinatura, ao pay-per-view, ao streaming, como foi no DAZN. Ninguém quis comprar na licitação de 2018, e aí ela foi parar com exclusividade no DAZN. Até passou algumas vezes na TV aberta, mediante uma parceria do DAZN com a Rede TV. Não chegou a ser um sublicenciamento não, até porque era o próprio DAZN quem fazia as transmissões com seus narradores, com a sua equipe, né? Pelo menos em alguns jogos a gente lembra foi o Dudu Monsanto que fez as transmissões na época. Tinha o logotipo do DAZN na tela e tudo mais, a Rede TV até entrou como parceria ali, mas não era de fato um sublicenciamento clássico, como é SBT e Cultura, como era nos tempos de Globo Band, Globo Record, não era nada disso. Pois é, a Copa Sul-Americana, naquele tempo, era um campeonato horrível, um formato que podia matar todos os times brasileiros nas primeiras fases. O DAZN ficou com um abacaxi na mão em 2020 e realmente era muito difícil para uma emissora despejar dinheiro e comprar. Agora não, é uma competição que tem fase de grupos, que ficou mais atraente para todo mundo, tanto que não só o SBT comprou em TV aberta, como também Disney e Paramount ganharam os pacotes pagos, assim como na Libertadores. Então no ano que vem a Sul-Americana vai crescer e muito em exposição aqui no Brasil. Ela deixa de estar em um pay-per-view como a Conmebol TV, que pouquíssima gente tem acesso, e vai estar na TV aberta. Qualquer 3, 4 pontos que o SBT der, e ele vai dar mais que isso, já é muito mais exposição do que ela tem hoje. Então vamos partir desse pressuposto. A gente sabe também que o Brasil normalmente tem times grandes jogando a Copa Sul-Americana. Por mais que existam hoje cenários de até 9 times brasileiros disputando a Libertadores da América, sempre sobra, como sobrou esse ano, um São Paulo, um Santos, um Internacional, times de torcidas fortes localmente também, como foi o Ceará, que fez uma brilhante campanha esse ano, foi eliminado agora pelo São Paulo, mas está de parabéns. E o SBT é uma emissora que tem muita força no Nordeste também, tanto que ganha nas audiências em Fortaleza com a Champions League, ganhou com o Flamengo e Corinthians, coisa que não conseguiu nem nas terras dos times envolvidos, né? Nem em São Paulo e no Rio de Janeiro. E é muito importante se o SBT puder tratar a Copa Sul-Americana agora como seu grande passaporte para um futuro melhor no futebol. E dá para fazer como fez com a Copa do Brasil. O terceiro desafio do SBT é imprimir uma marca às transmissões, coisa que ele não conseguiu, com todo o devido respeito, com essas transmissões da Libertadores e da Champions League. O que eu vi o SBT, na minha percepção pessoal, foi uma tentativa de mostrar que era possível fazer como as outras, que o SBT, mesmo tendo ficado 17 anos sem futebol em rede nacional, ele também podia fazer no patamar da Band, da Globo e tudo mais. Só que não era isso que o SBT devia fazer. Ele devia ter uma marca própria das suas transmissões, um jeito muito específico de fazer, como era na Copa do Brasil nos anos 90, que eram transmissões que tinham informação, você tinha o Orlando Duarte como comentarista, mas que tinha também a reverência do Silvio Luiz como narrador, era uma emissora que ia para a torcida, que mostrava o contato com as arquibancadas. Hoje eu vejo aquele padrão mais engessado, como se tentasse emular o que a Globo sempre fez. E aí quando você vai tentar ser igual à Globo, não tem jeito, a Globo ela é a melhor disparada, não tem como. O SBT tinha que ter se diferenciado nesse sentido, e não só falar que faz pré-jogo e a Globo não, que dá um tratamento diferenciado para a competição ao mostrar qualquer final e a Globo não. Tudo isso a gente sabe que o SBT faria porque o futebol aumenta a audiência dele. Agora, era preciso dar uma marca e eu acho que o SBT não conseguiu ainda. Dá tempo, tá? Com a Copa Sul-Americana é a oportunidade ideal para isso. O quarto desafio é fazer com que o futebol deixe de ser uma ilha na programação do SBT. Eu sei que atualmente existem 2 programas esportivos semanais, um nas noites de segunda-feira, praticamente madrugadas de terça, que é o Arena SBT, e o outro é nas manhãs do domingo, o SBT Esportes. Mas durante o dia, na maior parte com as pessoas com a televisão ligada, o SBT não é uma emissora para quem gosta de esporte, né? Não tem programa esportivo nacional, até tem programas locais, como no Rio de Janeiro, mas para o fã do mercado publicitário que eles mais valorizam, e claro, mais valorizam São Paulo, tá sempre assim, a gente vê pelas escolhas dos jogos, não existe um programa que o fã de futebol possa assistir durante a semana. Se a Libertadores da América fica algumas semanas sem jogo, como ficou recentemente, o SBT não tinha muito como atrair o fã de futebol. Em julho deste ano, até teve a Copa América Feminina, né, que tem um público mais específico. Mas, de qualquer maneira, é preciso pensar muito pro ano que vem, o SBT, quem sabe, reconsiderar essa história de não ter um programa esportivo fixo na sua grade ao longo dos dias. Seria muito interessante, mas também com um subdesafio aí. Não é só botar um programa de esportes no ar, botar por botar, porque aí seria só um programa a mais para dar 2, 3 pontos de audiência e o SBT, com o Silvio Santos dando um telefonema lá, um fax, mandar tirar do ar. Não é isso. Precisa pensar numa atração que mude o jogo da televisão, que roube o público de repente da Band, da própria Globo, uma coisa que seja marcante. E o SBT tem cabeças pensantes suficientes para isso, eu tenho certeza, porque a equipe que comanda o esporte lá é muito boa.
Aliás, é engraçado como até uma atitude simples, como colocar o Gol Show, que é um programa com pegada esportiva, mas não é necessariamente um programa de esportes, já adiantou muito para melhorar a audiência do Ratinho nas terças-feiras após o futebol da Libertadores, né? Então, coisas simples que fazem toda a diferença. Que tal pensar melhor nessa história de ter um programa diário? E o quinto desafio é não abandonar a Libertadores da América. Eu sei que é mais difícil, não vai ter tantas imagens sempre, vai ter que pedir pra Globo os jogos dela. Nos outros jogos dá pra usar imagens da Disney e da Paramount, como a Globo vem fazendo também nos seus telejornais. Mas o mais importante é que o SBT mostre pra Conmebol que o compromisso de cobrir o futebol dela é sério e vai continuar mesmo na competição que ele não vai ter mais os direitos. Na relação de imagens com a Globo, seria muito bom que as duas emissoras parassem de picuinha e fizessem uma troca justa das imagens para serem usadas, porque a Globo vai precisar da Copa Sul-Americana, que vai ter times muito relevantes de qualquer maneira, assim como o SBT vai precisar também das imagens da Libertadores. Por isso seria muito bom ter um contexto de SBT com futebol mais presente na sua grade todos os dias. Aqui na internet, onde eles têm a Fute Live, seria interessante ter esse conteúdo mais vezes também, não apenas nos pós-jogos que eles fazem, porque principalmente no ano que vem, a Libertadores na Globo e a Sul-Americana no SBT vão seguir o mesmo calendário de semanas, mas ele vai ser bem mais espaçado na fase de grupos do que foi até agora. Vai ter intervalos de 2, 3 semanas sem jogos e o SBT é esquecido, a Globo não. A Globo tem brasileiro, a Globo provavelmente vai ter Copa do Brasil. Então seria muito importante para o SBT mostrar para a Conmebol o seu compromisso com as transmissões, até porque tem licitações futuras, tem renovação de Copa América para tentar. É muito importante manter uma boa relação com a Confederação Sul-Americana para quem sabe daqui para frente conseguir novos direitos também, não é verdade? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu tinha prometido na última live que eu iria fazer. Compartilhe com os amigos, deixa o seu like. Esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva.